Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Vídeo de hoje vou trazer uma atualização da Brava Energia, Bravi3. Então se você tem posição ou pretende ter, está fazendo gestão ali da posição, fique comigo até o final. A gente vai falar sobre os resultados que vão sair dia 20 de março, sobre os principais destaques até então, principalmente olhando aqui para lifting cost e preço do petróleo, tá? E por fim, vamos falar sobre o valuation de olho nos fundamentos, os dividendos, data corte, PVP, bastante valuation na parte de preço justo com o Investing Pro e opções no final, análise gráfica. Pessoal, tento entregar para vocês aqui macro, micro, um pouquinho de valuation e análise técnica no final. Disclaimer está na tela, seja muito bem-vindo. Como eu falei aqui, é o Clube Vídeos Diários. Anotem, pessoal, aqui na Brava, né, o site do RI está mostrando para mim que é bem interessante essa parte dinâmica do offshore, principalmente dia 20, tá? Dia 20 é resultado. Depois do pregão, dia 20 de março, sai o resultado, olhando para o escopo do que vai se tornar a Brava, tá, pessoal? O que nós temos aqui? Praticamente 41%, praticamente não, né? São 41 mais 22, 41% mais 22, 63% da sua produção estão conectados a dois polos, tá? O polo Potiguar e Atlanta, tá? Isso é bem importante. Sendo que nós temos aí 56% terra, 44% com a fusão aí com a Enalta, bingo. Agora a gente também tem offshore, tá? 44% água. Isso é importante, 81% óleo, exportação brasileira crescendo pra caramba, óleo cru, e 19% gás natural. Essa é a Brava, pessoal. A gente está olhando para poços maduros, tá? Uma produção que, diferentemente da Prio, diferentemente... acho que principalmente a Prio é o principal comentário que eu quero falar para vocês. Não é a produção ali que vai crescer substancialmente nos próximos anos, mas a fusão ajuda bastante, tá? Sem dúvida nenhuma. Lifting cost está na casa dos seus $20, tá? Olhando para o lifting cost onshore, $20, para o offshore a gente pode trazer aí 19,40, tá? Então, na média, pessoal, uma empresa que tem ali a sua margem, tá? $20 para a extração do barril, e já contando aqui com o custo de afretamento, tá? Então isso é bem importante. Aliás, o petróleo hoje negociado a $72, pessoal, gera um pouco de frição? Gera. Mas é uma companhia que tem um custo ali de $20, então o petróleo ali abaixo dos $50, abaixo dos $40, é algo extremamente perigoso para a operação da companhia. Começa a ser. A $70, 71, 80, 60, pessoal, acho que está tranquilo ainda. Eu estou trazendo esse gráfico do petróleo, e é ele que está na tela, pessoal, com um contexto bem amplo, 1990 para cá. O meu objetivo é trazer em que cenário está o petróleo. Está todo mundo querendo vazar do petróleo, tá, com investimentos maciços em transição energética para tentar diminuir a cadeia que o petróleo hoje influi dos seus derivados. Tá? Obviamente que o petróleo é a principal commodity do mundo ainda e tende a continuar a ser pelos próximos anos, mas a vida é curta ali, a não ser que de fato sejam fracassados o destino do dinheiro hoje. Geralmente, quando o dinheiro maciço é enviado por uma canaleta, e essa canaleta sendo transição energética, menos dependência de combustível fóssil, pessoal, se vai ser eólico, fotovoltaico, nuclear, a próxima tecnologia a substituir, não sabemos. Mas quando é canalizado o investimento, alguma coisa sai, tá? Em alguma outra fonte, se não essas três que comentei, será ali a mais utilizada, e de repente podemos ter um mundo subsegmentado em fontes energéticas ou, de novo, sei lá, quase que um século aí de predominância de uma commodity como a gente viveu, né? De 1900 e bolinha até o momento atual, petróleo é a commodity mais importante. Eu trago esse gráfico de 1990 para cá para trazer para vocês que desde 2008, pessoal, o petróleo não se encontra em tendência de alta. Estamos consolidados, mas nós vivemos uma consolidação de preços de 1990 até 2004. Tá? 2004, 2008 foi ali um super boom de commodity, um super boom do petróleo. Quais foram os gatilhos ali naquele momento? Crescimento exacerbado, tá, da China, principalmente crescimento voltado não só a consumo, mas também a infraestrutura, e aí demanda, obviamente, todo e qualquer tipo de commodities. Legal. A gente tem no pipeline, aí, nas próximas projeções, anos, algum tipo de crescimento assim? Ainda não, mas pode vir a surgir. Então, mais um ciclo de alta do petróleo, ele pode acontecer, pessoal? Pode. Só acho muito difícil ser 2025, tá? E até, vamos colocar 2025, porque as coisas são tão imprevisíveis e estratosféricas hoje, né?
em termos de volatilidade, mas eu não vejo fim da guerra da Ucrânia eminente, um pouco mais um pouco menos tensão no Oriente Médio, mais poços se abrindo para o mundo em relação à produção de petróleo. Eu não vejo ali o petróleo com grandes fontes de tensão, tá? Coisa que a gente viu de 2022 até e está vendo ainda em 2025. Mas eu creio que a tendência é de queda de pressões geopolíticas para o preço, de pressões em oferta para o preço do petróleo. Muito pelo contrário. Me parece que todo mundo ali é interesse, queda da inflação para os juros cederem. Então, olhando para essa narrativa, pessoal, de que, olha, o Trump pode conseguir paz na Rússia e Ucrânia, ou de repente decretar, né, na mão forte, um pedaço da Ucrânia e da Rússia, o outro não, e todo mundo certo, e Rússia está integrada de novo ao SWIFT, e vamos liberar tudo. Gaza vai ser ali uma nova, um novo Las Vegas, e vai estar tudo certo, não teremos guerra mais. Isso extremamente positivo para o petróleo, sem dúvida. Diminuição de sanções no Irã, sem dúvida, tá? Acho que isso é, sem dúvida nenhuma, deflacionário. Pode se tornar realidade? É a narrativa atual. Por isso que o petróleo saiu lá de 80 e tantos e está cedendo para caramba no mês de fevereiro, principalmente, para 72. E eu vejo que o alvo do petróleo para um ano, e agora sim é uma informação que talvez seja interessante para você que releva a análise técnica, tá? O alvo do petróleo do ano está aqui, pessoal, entre 62 dólares e 84 cents a 64 dólares e 33 cents. Tá? Ali é alvo. Estamos a 72, então mais 10 dólares de queda. Isso deve impactar as ações de petróleo. Então todo o boom de petróleo de 2020 para cá, tá? Se vocês quiserem, de 2016 a 2018, queda 2019, 2020 para 2022 alta, como vocês podem ver aqui no gráfico, 2022 para cá é uma queda, mas uma queda bem menos abrupta do que outras commodities que já estão próximas de 2020. O petróleo cedeu ali pouco em relação ao fundo feito em 2020. Por isso que se transformou num grande negócio investir em ações de petróleo nos últimos 2 anos. A gente não deve ter 2025 um destaque para o petróleo. A Petrobras é diferente, porque ela está mais conectada com dividendos, e se o petróleo está mais barato, pelo menos estável, é interessante porque a política de preço ali não fica pressionada para reajuste, etc. Então, se você quiser investir no petróleo e não ter necessariamente ali a sensibilidade com o preço do barril, é Petrobras. Super yield, super dividendo, e se o petróleo de repente ceder para 62, vai sentir menos do que uma April, do que, porventura, uma Brava. E eu até acho que o April vai migrar de crescimento para pagadora de dividendos. Tá? A Brava já tem, via Enalta, já tinha, né, esse DNA, mas agora fez uma fusão. E essa fusão demanda com a 3R um pouco mais de cautela. Tá? Por isso que ela não é a queridinha e não deve ser a queridinha tão cedo. A Brava está, na minha opinião, mais conectada, sem dúvida, com o preço do petróleo, sim, e eu acho que ele é para baixo, no curto prazo e talvez para o ano de 2025 inteiro. Mas ela está mais conectada com juros. Ela é aquela small cap que vai subir caso os juros caia, caso o fechamento da curva de juros continue. Não é o caso necessariamente da primeira prateleira hoje do setor. Tá? Olhando para os fundamentos, pessoal, a gente ainda está colhendo, tá, o que se transformou a fusão. Então fica muito difícil comentar com vocês qualquer coisa. Qual é o assunto positivo aqui, pessoal? O fluxo de caixa livre ele volta a ser positivo nos primeiros 3 meses. A gente está ainda reajustando os fundamentos, então eu não olharia muito para fundamento nesse ponto, né, hoje, e nem até maio, que é o próximo resultado, já olhando para 2025, eu olharia para o macro, em termos de precificação, o que é mais relevante para a precificação do ativo. Quando fechar ali, realmente os resultados estiverem brava 100%, a gente ter toda a noção de como que foi as sinergias com a fusão, beleza, a gente volta para o micro. Por enquanto, petróleo, juros são os 2 mais importantes. Ponto final. A empresa negocia para quem investe para longo prazo abaixo do patrimônio. Isso é bem bom, tá? Muito bom mesmo. Então você não está comprando uma companhia cara, sem dúvida nenhuma não, tá? E quando a gente olha, só que um pouco alavancada, né? Um pouco alavancada, sem dúvida. Dos dividendos, pagou em 2024 39 centavos, que representou ali 2%, tá? E a data corte foi abril. Então se você está esperando mais um dividendo, pessoal, abril. Só digo para vocês, o cenário para o setor em 2025 não é muito otimista. Acho que se você quiser investir, Petrobras é sua top pick por não estar tão sensível ao preço do petróleo. Os analistas, pessoal, aqui na Investing Pro, colocam a Brava mínimo 26, máximo 49. Isso para os próximos 12 a 18 meses. Uma média aí de 32,67, tá? Mediana. Ou moda, que eu acho, na verdade.
modelos de investir, que é a parte de fórmula matemática, que tem a visão mais de longo prazo, 5 a 10 anos, coloca ela no mínimo a R$ 14 e no máximo a 33 no preço justo, uma média de R$ 26,14. O que isso revela para mim, pessoal? R$ 14 aqui é o próximo ponto. Na análise técnica eu vou compartilhar a minha opinião. Mas, olhando para o longo prazo, você tem até os 14 aqui. Tá? Porque 7 modelos matemáticos, aqui na plataforma tem as explicações de cada um. Acho interessante olhar. Tá? Principalmente aqui, comparativo do setor. A gente tem também histórico financeiro. Tá? E modelo de desconto de dividendo. Consegue já colocar porque ela pagou no passado. E terminando aqui com análise de retorno de patrimônio. Tá? Análise de ROI do POM. Bom, feito isso, R$ 14 a gente crava lá como próximo destino, pessoal. Ela chegou numa mínima de R$ 15,60. Bom, aqui é meu gráfico, minha futurologia, tá? Espero ter gerado valor para vocês em relação aos 15,59, tá? Que foi muito próximo da mínima. E eu tinha não os 23,52, eu tinha aqui os 25,67, também próximo da máxima. Tá fácil na análise técnica definir ali mais ou menos mínima e máxima, aproximado, porque estamos em uma tendência de queda. Vamos lá, você é otimista com o petróleo ou otimista com juros Brasil? Tá? Hoje saiu o Caged acima do esperado, 140 mil vagas criadas, pressionando a curva de juros, por isso que ela está caindo mais do que necessariamente cairia. Tá? Mas você é otimista com o macro Brasil, esquece petróleo, 17,50, 15,59 novamente. Esses são os descontos, esses são os strikes para sua venda de put porventura, tá? Ou compra de call longa. Agora, você achando que petróleo para baixo, como eu falei, e Brasil, porventura, março, abril e maio, não vai aliviar no macro, tá? Muito mais, aliviar o suficiente para fazer uma small cap meio quadradinha assim, voltar a subir para caramba, então você está olhando para o 12,34, pessoal, tá? Então eu fecho aqui. 17,50 começa o desconto, 12,34 bacia das almas. Um outro strike para sua opção. 23,52 é o seu preço teto. Estamos a 18,41. Tá? Então está distante do preço teto, está mais próximo do início do desconto. Acho que fevereiro, vamos falar de março já, hoje é dia 26. Março é um bom mês para você aportar. Agora, quero dizer para vocês que não é difícil, tá? Da Brava seguir aos 12,34. Tá? Não é, pessoal, porque o setor tem uma nuvem ali em cima para esse ano. Quando eu olho para as opções, eu defino aqui para abril e maio, tá? Os meus vencimentos. Defino também a put. Nesse caso aqui eu vou olhar só para put. E os strikes eu coloquei R$ 12 a 17,50. O que eu vou monitorar aqui, pessoal? Isso daqui, ó. Tá começando a ficar bonito. Tá caindo para chuchu. O prêmio tá engordando. Vamos supor que você, se ela chegar porventura no strike, vamos ver o strike mais baixo que eu tenho aqui, ó. 16,45, tá? Por enquanto não tem mercado lá nos 12, nos 13. 16,45 é o strike mais barato, tá? Vamos supor que esse strike vá para 70 centavos, tá? Porventura, certo? 70 centavos. Então a gente vai ganhar R$70 por lote vendido ali e vamos dividir para saber o yield. Então, a 1.645, o strike, 1.645. Pessoal, caso consigamos piscar porventura 70 centavos em um prêmio, tá? A gente está olhando aí para 4,2% de retorno, tá? Isso vai ajudar os 2, 3% de retorno em dividendo que talvez apareça. Tá? Então eu olharia com carinho para dois mercados na Brava. Call longa, tá? E venda de put. Venda de put para você mais otimista com o ativo. Call longa para você mais especulador. Tá? E a call longa eu esperaria no mínimo, tá? Ultrapassar os 17,50. Tá? E aí você até pode utilizar o 17,50 como sendo esse strike. Fale com o seu assessor porque call longa é um mercado mais difícil de ter liquidez. Tá? Mas, pessoal, a Brava, para mim, o potencial agora, não preço teto. Qual que é o potencial da Brava, olhando o meu potencial para 12, 18, 24 meses, aquela coisa toda de Faria Lima, tá? O potencial que ela tem, o preço de hoje, tá lá, ó, lá na casa dos 24, tá? 29,57, tá? 29,57. Por aqui, 29,57. Então, o potencial que eu tenho em relação ao preço de tela é de 60% de ganho. Eu vou diminuir essa legenda para ficar menos feio aqui para vocês. Tá? Aqui não melhorou muito, não. Então, 60,53% de ganho. Tá? Se ela, porventura, ceder para os 17,50, 70.
69, 15,92, 59, perdão, 90%. 12 e 34, estou falando de 130, 135%. Tá? Então é muito importante, eu vou começar a incorporar nas minhas análises aqui, se possível. Tá? É onde eu tenho o potencial dela. Aí você faz as continhas. E óbvio, se você acha que tem credibilidade a minha análise técnica nos finais dos vídeos. Beleza? Pessoal, no mais, fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo conteúdo. Obrigado pela companhia. Deixe um comentário se você curtiu, se você investe na Brava, qual que é o seu preço justo. E também uma sugestão para um próximo conteúdo. Tchau, tchau.